Bom dia. Pode se ouvir aí atrás? Acho que sim, né? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do consulado. Muito obrigada pela oportunidade. Minha empresa é Busson & Sikorsky, aqui em Manhattan. Depois eu vejo o endereço, mas não. Bom, eu vou falar de alguns aspectos jurídicos, mas também o que eu penso que seja importante, aspectos práticos das empresas, o que é necessário, quem pode abrir as empresas, como essas coisas funcionam no dia a dia. Eu gostaria de falar, por exemplo, no segundo item, diz assim, not-for-profit corporations. Necessário certificado de incorporação, responsabilidade limitada para os membros, período de vida perpétuo ou pode ser estipulado no certificado, não é automaticamente isenta de impostos. Bom, não é automaticamente isenta de impostos porque é preciso fazer uma aplicação ao IRS para obter, entre outros, o status do, eles normalmente chamam 501c3. 501c3 é o artigo do código do IRS que permite a certas empresas de terem o status de serem isentas de impostos. Normalmente, muitas fundações, normalmente empresas que, não seria bem empresa, eu acho, mas que dão auxílio a veteranos, que dão contribuições, charitable contributions, para outras empresas. Então, estas podem ter, como eu disse, é um processo que se faz uma aplicação, formulário com documentos, que se envia ao IRS para ter esse status do 501c3. As empresas aqui nos Estados Unidos e também em Nova York, exemplo do Brasil, são entidades, vamos dizer assim, separadas. Então, separadas dos sócios ou separadas do membro que cria essa sociedade, que pode ser uma pessoa só, como já foi explanado, ou pode ser um número de membros ou sócios. Bom, em função disso, a exemplo do Brasil também, elas precisam ter o EIN, Employer Identification Number, que é o equivalente ao nosso CNPJ no Brasil. Normalmente, para a obtenção do Employer Identification Number, se precisa do Social Security Number do membro, ou dos membros, ou dos sócios. Mas há casos em que o membro ou sócio não pode ter um Social Security Number. E isso, a partir daí, então, o que se faz, se aplica por um Individual Tax Identification Number, ou ITIN, que são, como eu disse, para pessoas que não podem ter o Social Security Number. Dentro desse grupo se incluem pessoas que estão undocumented, pessoas que estão aqui ilegalmente, mas também pessoas que têm vistos que não permitem o trabalho, pessoas que têm o B2, que são visitantes, pessoas que têm o B1, pessoas que têm o F1, que de regra não podem trabalhar. Então, essas pessoas podem aplicar para um ITIN, também para o IRS, obter o seu número e, com esse número, obter um Employer Identification Number. Esse número, a exemplo do Brasil, do CNPJ brasileiro, é importante e necessário para a abertura de uma conta em nome da empresa. A relevância é que todos os gastos são feitos através dessa conta em nome da empresa e também as receitas vão para essa conta, que é a conta da empresa. Bom, esse EIN também é importante para se abrir uma conta com o Estado de Nova York para o Unemployment Insurance, que também é uma coisa importante quando se tem uma empresa aqui no Estado de Nova York. Outro ponto prático, então, para abertura aqui em Nova York, é ter o EIN, fazer o registro com o Estado de Nova York para ter o Unemployment Insurance, e muito, muito, muito importante é ter o seguro do WCB, o Workers' Compensation Board.
Isso é de uma extrema importância, porque se houver algum tipo de audit, de auditoria na empresa, e a empresa não tiver, a multa pode ser em torno de 40 a 50 mil dólares, não importando o tamanho da empresa. Quando, para ter a cobertura, se paga anualmente, às vezes o quê? 1.000 dólares, às vezes 500 dólares, ou seja, é um valor muito pequeno anualmente para ter uma proteção importante para o empregado e que evita uma tremenda multa caso haja a auditoria, a inspeção e não se encontre essa cobertura do WCB. Então, realmente muito, muito, muito importante. Para as empresas ou os negócios que vendem mercadorias, muito importante também é a Sales Tax. Sales Tax seria o equivalente no Brasil ao ICMS. Então, é muito importante manter o pagamento da Sales Tax como tem que ser. Porque também, se não for pago e houver uma auditoria, mais uma vez eu repito, vai ser muito, muito, muito ruim, porque além de pagar o imposto que é devido e não foi pago, a multa pelo Estado de Nova York, porque não está pagando o Sales Tax. Bom, isso aí é uma coisa de extrema importância. Então, para aquelas pessoas que têm empresas que vendem produtos, é importante conversar com seus contadores e organizar, vamos dizer assim, a Sales Tax, organizar as declarações que têm que ser enviadas e manter sempre esse imposto pago, vamos dizer assim, regularmente, como tem que ser, porque pode dar um chabu daqueles. Bom, outro ponto prático importante, quando a empresa tiver os empregados, é importante e prático ter o serviço de uma payroll company, que vai, vamos dizer, a gente liga para a companhia e diz, olha, eu quero que meu empregado fulano receba, vamos dizer assim, a cada 2 semanas, 2.500 dólares, um exemplo. Aí a companhia vai, então, planejar todos os impostos que têm que ser pagos. No exemplo do Brasil, o empregador paga Social Security, quer dizer, o equivalente mais ou menos, seu e do empregado, o que é pago para efeitos do Social Security para o empregado, imposto federal, imposto estadual, se for na cidade de Nova York, imposto municipal também, todas as contribuições. Então, é muito prático, porque a empresa de payroll manda também, aqui pelo menos na cidade de Nova York, no estado de Nova York, a cada trimestre manda para o estado de Nova York as declarações, declarações de imposto que tem a ver com o emprego e com o recolhimento dessas contribuições. É muito, muito prático. No nosso escritório, quando eu faço contato nós somos empregados, faço contato com a empresa, eu sempre digo assim, olha, eu quero que a minha única preocupação seja ter dinheiro no banco. Eu não quero ter que mandar imposto, não quero ter que mandar declaração, vocês fazem tudo. E eles não são caros, então é uma coisa que vale a pena fazer, contratar essas empresas para a gente estar sempre tudo certinho, porque mesmo que vamos dizer que dê um problema, esse imposto não foi pago, recebe uma carta do Department of Finance do estado de Nova York, não foi pago, ou do IRS, isso não foi pago. Pelo menos, apesar de a gente ser perante o governo sempre a pessoa responsável pela declaração e recolhimento do imposto, se a gente tiver uma payroll company que faz isso, a gente sempre pode dizer assim, não, mas eu passei toda a informação para a companhia. Ou a companhia dá suporte, porque eles dão isso, eles fazem isso aí também. Se há um problema, a gente recebe uma carta do governo e manda para eles, recebi isso aqui, como é que pode? Foi feito, não foi feito? Então é uma cobertura também. A exemplo do WCB, é uma coisa importante e fácil de ter, e que garante assim, uma vida
uma vida mais fácil da empresa, a gente navega com mais tranquilidade, se preocupa com outras coisas no mercado, a exposição do que se vende, enfim, para deixar essas coisas mais, às vezes mais difíceis até já só para a empresa do payroll. Então são coisas muito importantes ter. Uma outra coisa muito importante que é possível que muitas pessoas não saibam é que também para employment, para os empregados, é importante a gente ter no escritório os posters. Esses posters são obrigatórios também pelo WCB, pelo Workers' Compensation Board, e também para o Estado de Nova York e para o governo federal. São posters que mostram qual é o salário mínimo de hora. Isso aqui para o Estado de Nova York e também federal. Então, isso é uma obrigatoriedade, uma exigência de se ter, tem que estar em local assim claro para as pessoas verem, e muito importante ter, porque, como eu disse, é uma exigência. Aí o empregador vê que o seu salário mínimo é R$ 7,25 por hora para nível estadual, ou tanto por hora a nível federal, é uma obrigatoriedade. Agora, vamos dizer assim, para terminar, é o I-9. O I-9 é um formulário da imigração, da CIS, que é um Employment Verification Form. Esse é um formulário que não se envia para o CIS, é um formulário que se mantém no escritório, é assinado pelo empregado para verificar a existência do emprego. Isso é para empregados estrangeiros e empregados não estrangeiros também. E como eu disse, não se manda para o CIS, se mantém no escritório. Mas também é muito importante porque pode haver uma auditoria e também tem que apresentar esse formulário assinado. Então, era isso. Obrigada. Espero que a informação tenha servido. Obrigada. Obrigado, doutora Berenice. Vocês vejam que aqui nos Estados Unidos existe também as exigências, a gente reclama muito também da burocracia brasileira, mas também aqui existe um bom nível de informação que é necessário as empresas disponibilizarem, estarem preparadas, e muitas vezes, como ela falou, qualquer deslize, um formulário que não esteja disponível, um cartaz que não esteja grudado no local certo, muitas vezes você acaba tendo esse tipo de dissabor com as autoridades locais, uma coisa bem simples de fazer. E um dissabor bem caro. Um dissabor bem caro, porque as multas aqui são muito fortes. Bom, eu gostaria agora de chamar a Leila e a Verena, que vão fazer a nossa última sessão da nossa manhã. Leila Vélez, brasileira empreendedora na área da beleza. Começou trabalhando no McDonald's. Depois se juntou a sua amiga Zica para montar o Beleza Natural. Ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre isso. E depois de mais de 25 filiais no Brasil, está vindo para cá, para Nova York, se instalando no Harlem. A gente queria saber um pouco da sua história, saber um pouco por que Estados Unidos, por que Nova York e, o mais interessante, por que escolheu o Harlem. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Vera. Gente, um prazer enorme. É difícil descrever a honra de estar aqui com vocês, colegas empreendedores, né, que vão começar a aventura de empreender. É de verdade uma honra. Antes de começar a falar um pouquinho dessa escolha de por que Nova York, eu queria apresentar a empresa, mostrar um pouquinho do que nós somos. Então, Beleza Natural é uma fachada de salão de beleza, fábrica, mas na verdade o que a gente é de verdade é uma fábrica de autoestima. O que a gente faz é usar a beleza como uma ferramenta para transformar a vida das pessoas. Quem tem cabelo crespo ondulado sabe do que eu estou falando. Né? A gente usa o cabelo como uma forma de expressão da nossa identidade, né? A cor que a gente escolhe, se ele vai ser super volumoso ou não, a gente está falando quem a gente é. Eu acho que a proposta da nossa empresa é fazer com que as mulheres se sintam cada vez mais fortes, empoderadas, confiantes com a escolha que elas fizerem. O nosso foco é o cabelo crespo ondulado. Eu vou contar um pouquinho de como é que a gente começou. Alex, você me ajuda? Hoje a gente é a maior rede especializada em cabelos crespos ondulados no Brasil,
Mas a gente começou, por favor, nessa realidade. Eu tenho muito orgulho de falar disso, né? Porque tem muita gente que olha para um passado difícil e tenta botar, né, ele mais longe possível da sua trajetória. Eu acho que, no nosso caso, a gente tenta fazer isso de forma oposta. É trazer a nossa origem como uma forma de orgulho para que a gente sempre lembre de onde a gente veio, porque tem tantos obstáculos ao longo do caminho, né, que quando a gente lembra de onde a gente saiu, a gente fala, peraí, isso é só mais um problema, é só mais uma pedrinha, a gente vai continuar caminhando para frente. Pode passar. Essa foto horrorosa, mas eu tive que botar aqui. Eu tinha 13 para 14 anos quando eu comecei a trabalhar lá no McDonald's, né? Fritando hambúrguer, batendo batata frita. Minha sócia Zica era cabeleireira, mas antes de ser cabeleireira foi babá, foi faxineira, trabalhou em casa de família durante muitos anos. E a gente tinha um sonho muito grande de empreender. A Zica começou trabalhando como cabeleireira e tentando achar uma solução para o cabelo dela, que era um cabelo super volumoso, super crespo, e naquela época a única solução que tinha para o nosso tipo de cabelo era alisamento. Hoje é muito fácil falar disso, né? A gente olha para as novelas, olha para a indústria de publicidade, e graças a Deus isso está mudando, né? A valorização do cabelo natural, crespo, é outra realidade hoje. Mas quando a gente começou lá atrás, era Neutrox. Não existia, sabe? Não tinha, era cabelo normal, oleoso e seco na prateleira. Cabelo crespo, era como se não existisse. E a gente queria uma solução, a gente não queria alisar, a gente não queria negar a nossa identidade. Então, o que a gente podia fazer, né? Então, a Zica começou em casa, misturando produtos que já existiam no mercado com matérias-primas, porque como cabeleireira ela tinha a visita de representantes da indústria, né, com novidades e produtos. E foi uma coisa meio que de alquimia mesmo, sem ter nenhum conhecimento prévio de química, de nada, na verdade, só um conhecimento técnico de cabeleireira. Era tentativa e erro. Tentativa e erro e a família corajosa que servia de cobaia, né? Durante 10 anos, gente, não foram 10 dias. Misturando, tentando, no fim de semana, à noite, nos dias que eram possíveis. Porque ela continuava trabalhando como faxineira, como empregada doméstica, né? Isso era a forma de sustento da família. E depois de 10 anos, conseguiu chegar numa primeira formulação, uma formulação que fazia com que os cachos ficassem com uma formação mais bacana, com um volume adequado, com um brilho, com um balanço. A gente falou, poxa, é isso, a gente vai começar por esse produto e vai começar a nossa história de empreendimento. Eu trabalhava no McDonald's e meu cabelo era meio assim, Maria Bethânia no dia de ventania, assim, aqueles dias de snowstorm aqui, né? Super volumoso, super crespo. Eu adorava meus cachos, mas não existia nada que pudesse fazer eles serem valorizados, né? Então eu via naquela ideia, naquela possibilidade, algo que era bom para mim, mas era bom para milhares de outras mulheres. O Brasil, gente, são 70% de cacheadas. Nós somos a nação da mistura, né? Graças a Deus, isso é uma das características mais marcantes do nosso país. Então, era a faca e o queijo. A gente queria fazer aquilo que era bom pra gente, para as nossas famílias, para os nossos amigos, mas para a maioria da população brasileira. E tinha uma sede de achar alguma solução que não era só o produto, não era só a fórmula, né? A caixinha, ou a embalagem. Era a questão do respeito, da dignidade. Quando você entra num salão de beleza com cabelo muito crespo, você, na maioria das vezes, é um problema. O cabeleireiro, ele ganha por comissão, e a comissão está ligada à capacidade dele de produtividade de tempo. Então, se ele vai fazer uma escova no meu cabelo, vocês imaginam quanto tempo leva versus alguém que tem um cabelo liso. Então, quem você acha que vai preferir atender? Ainda mais, a maioria da nossa população é classe C, gente simples, gente honesta, trabalhadora, mas simples. Então, você entra com uma roupa um pouco mais simples, né? Não está com uma roupa elegante, não está com uma bolsa cara. Muitas vezes é olhado de uma forma não tão bem-vinda. E a gente tinha isso como uma pedra fundamental do nosso negócio. Aqui vai ser o lugar onde as pessoas vão ser tratadas com muito carinho, com muito respeito, porque muitas delas levavam 2 horas numa condição para conseguir chegar nos nossos salões. Elas levavam, talvez, o único dia de folga, e era o único dia que elas poderiam ter alguma coisa que fosse para elas, não para a família, não para o trabalho, não para outras questões de obrigação. Então, o Beleza Natural, ele nunca foi apenas um salão de beleza. Ele era um lugar onde as pessoas podiam ter o seu momento de autoestima, de respeito, de carinho, de atenção. Com isso era o nosso motivador para fazer a empresa começar. E estava tudo certo, a gente já tinha o primeiro produto, a gente já tinha a ideia, tinha a vontade, cadê o dinheiro? Tinha dinheiro. Então, a Zica tinha um marido que era taxista.
Não sei se vocês conhecem Rio de Janeiro, a Tijuca. Tem uma área da Tijuca chamada Muda, usina, que tem uma super ladeira. Você conhece? Sabe o que eu estou falando? Aquela ladeira, né, que você vê a luz de frente. Ela... Exatamente. Então tinha uns fusquinhas velhos, antigos, que só, como já eram muito velhos, não serviam para ser táxis na cidade toda. Eles só funcionavam subindo e descendo a ladeira. O pessoal estava com compras, pessoas que não conseguiam subir a pé, porque estavam mais idosas. Então, o marido da Zica era taxista e fazia esse trajeto, subir e descer ali, era o único sustento da família. Ele já era aposentado. Eu e o Rogério tínhamos trabalhado, né? O Rogério é irmão da Zica, tínhamos nos conhecido no McDonald's, trabalhávamos lá como adolescentes, né? E a gente foi crescendo, eu fui promovida muito rapidamente, porque me apaixonei pelo McDonald's. Eu falei assim, caramba, uma empresa que consegue ser igual aqui no Japão, nos Estados Unidos, consegue ter atendimento de qualidade, uma preocupação muito grande com limpeza, com organização. Eu achava aquilo o máximo, né? O McDonald's foi o meu primeiro MBA. E eu fui promovida muito rápido, com 16 anos eu já era gerente. Então, assim, pra mim, eu usei aquilo como uma escola. Conheci o Rogério lá e a gente tinha umas economias dessa época de trabalhar lá. Então, juntou minhas economias do Rogério com a venda do táxi, porque a gente convenceu o Jair a vender o táxi. E esse era o nosso... A única foi... Olha, maluquice, né? Se você olhar pra trás e falar assim, meu Deus, 4 pessoas que nunca empreenderam, né? Uma cabeleireira, uma atendente de uma lanchonete, um outro atendente de lanchonete, um taxista. Isso vai ser empresa onde, minha gente? Né? Nunca vai dar certo. E foi assim que a gente começou. Pode passar, por favor, Alex. A Zica, eu já contei um pouquinho, né? Na babá, faxineira, eu... aquela foto horrorosa ali, de destaque do mês do McDonald's. Mas assim foi o nosso começo. Por favor, Alex. Já tá aqui. Mas a gente, mais uma vez, né? A gente estava no lugar certo, no país certo, no momento certo. Depois desses 10 anos de tentativa e erro, a gente abriu nossa primeira loja. E era, assim, do tamanho dessa cozinha, mais ou menos, aqui. Era muito pequenininho, a gente que pintou a parede, a gente que fez tudo, não tinha dinheiro, né? Mas a gente conseguiu fazer com que esse conceito de respeito, de carinho e de foco começasse a dar certo. E aí começou a ter fila, começou a ter espera, e a gente abria mais cedo, a gente fechava mais tarde. A gente começou a criar um treinamento para a equipe, né, para mais gente aprender a fazer o tratamento correto para o cabelo crespo ondulado, porque, na verdade, não existia nas escolas de beleza um conhecimento já construído, focado nesse tipo de cabelo. Era toda a técnica, todo o conhecimento era feito baseado no cabelo caucasiano, no cabelo liso. Então a gente também teve que se virar para encontrar novas formas de criar uma metodologia que funcionasse no cabelo crespo ondulado. Por favor, pode passar, Alex. Hoje, o Beleza Natural, eu vou mostrar algumas fotos de como é que a gente é. Essa aqui é uma das salas de espera, a gente chama de lounge, né, para os nossos clientes não somente estarem lá aguardando pelo atendimento, mas para ter um momento de troca, de relação com a comunidade, né, de se conhecerem, de criarem amizades. A gente tem um quiosque de internet, onde as pessoas podem passar o tempo se divertindo. Tem palestras, a gente chama não só a nossa equipe que fala de beleza, fala dos nossos produtos, dos nossos serviços, como cuidar do cabelo, mas também a gente traz nutricionistas, por exemplo, para falar o que você precisa comer para ter um cabelo mais saudável, para ter uma vida melhor, né, para como você se cuidar. Tem psicólogos para ajudar as nossas clientes a como se comportar numa entrevista para emprego, ou como é que eu lido com meus filhos adolescentes. Então, assim, a gente realmente quer criar um espaço onde a comunidade se sinta representada e feliz, né? Pode passar, por favor, Alex. Essa é uma das salas de atendimento, né? São os lavatórios. Em média, a gente tem 46 por instituto. A nossa equipe em cada loja hoje tem mais ou menos 100, 150 pessoas. Pode passar. Uma parte final do atendimento é feita num camarim, onde a gente quer que a nossa cliente se sinta a Beyoncé, né? Ela tem que sair de lá achando que está indo para um show, porque a vida não deixa de ser, né, gente? Todo dia a gente sai, a gente abre a porta, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem que estar preparado para dar o nosso melhor. Pode passar, por favor. E como é que ela vai embora? Claro, tapete vermelho, passarela, porque a nossa cliente merece, né? Então, assim, essas formas de tangibilizar a experiência que a gente queria oferecer para a nossa cliente, é claro que foi evoluindo ao longo do tempo, né? Quando a gente começou lá em 93, era o que eu falei, o salãozinho pequenininho, o tamanho daquela cozinha, as fotos que estavam na parede não eram as fotos que normalmente os salões usavam, que eram aqueles cartazes bonitos, daquelas modelos, né, internacionais. Não, a gente tirava foto das nossas clientes, a gente tirava fotos das nossas famílias, mas de pessoas que de fato usavam os nossos tratamentos. A gente nunca prometeu alguma coisa que fosse impossível de atingir. Até hoje é assim. Todas as nossas embalagens, todas as nossas fotos, todos os nossos materiais são pessoas que
realmente são clientes. Então isso faz com que a gente possa olhar no olho do cliente e prometer aquilo que a gente de fato pode entregar. Isso faz uma diferença enorme, né, nessa relação que é construída. Pode passar, por favor. A gente tem uma honra muito grande, um orgulho muito grande de ter sido escolhido por algumas das universidades mais prestigiosas do mundo e do Brasil, né, não só de fora, para ser um caso de ensino sobre atendimento ao cliente, sobre empreendedorismo, sobre inovação de processos. Pode passar. A Zica foi escolhida como uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Eu tive a honra de ser parte da capa da Exame. Fui escolhida como Young Global Leader do Fórum Econômico Mundial, representando o Brasil e representando as nossas lideranças de pessoas que podem, eu espero, Deus me ajude, um dia eu possa mudar um pouco a nossa realidade no Brasil, né? Porque eu acho que no momento que você se torna empresário, você se torna responsável por mais do que só a sua empresa. Você dá emprego para alguém, você faz parte da vida, da transformação, não só daquelas pessoas, mas do seu país. Então eu espero que um dia eu possa retribuir isso de uma forma mais ampla, além do meu negócio. E tudo começando com Fusquinha. Com Fusquinha. Tá vendo como é que um Fusquinha pode mudar a vida de muita gente? Hoje a gente tem mais de 3 mil colaboradores, 90% começaram a trabalhar conosco, são o primeiro emprego, mais de 90% são mulheres, 70% eram clientes. E a gente consegue fazer um círculo virtuoso muito bacana, né? Porque são meninas da comunidade, do entorno, que nunca trabalhavam, até porque as empresas exigem uma série de qualificações e experiências que elas não têm. E a gente começa o processo de treinamento já pagando salários, benefícios, então ela pode aprender. Porque ela tem que levar comida para casa, né, gente? Não dá para ficar fazendo cursos quando você tem uma responsabilidade. E essas meninas, normalmente, já são mães. Mães que muitas vezes são mães solteiras, que não têm uma estrutura de apoio. Então, o nosso negócio é a forma também da gente conseguir fazer com que elas façam parte desse crescimento, né? Então, elas começam com a gente como auxiliares 1, que é o cargo mais simples, aprendem uma profissão, vão sendo promovidas e maior parte da nossa liderança hoje, da gerência, da diretoria, são pessoas que vieram dessa base. A gente ajuda a pagar a universidade, faz parcerias com instituições para elas conseguirem descontos. Então, realmente, a gente consegue fazer um grãozinho de areia, mas a gente consegue ajudar de alguma forma a mudar essa realidade. Pode passar, por favor. A gente atende mais de 114 mil clientes por mês. Pode adiantar um pouquinho? Pode passar, Alex. A gente tem quase 900 mil pessoas no nosso Facebook, enfim, nas nossas redes sociais. Pode passar. A gente tem um fenômeno muito, muito bacana, que são caravanas de cidades onde a gente não tem uma unidade ainda. Pessoas que se organizam para virem aos institutos, por exemplo. Primeiro começa com uma pessoa que está de férias, e aí visita com uma amiga no Rio de Janeiro, em São Paulo, em algum lugar que a gente já tem a loja, e gosta muito do tratamento, fica apaixonado e volta para a sua cidade de origem, onde não tem beleza natural ainda. E aí como é que faz? Aí vem de novo com um carro, com uma amiga, depois esse carro vira uma van, essa van vira um ônibus de turismo, e hoje a gente tem mais de 400 mulheres que são líderes de caravana. Elas se organizam e ganham a vida organizando caravanas para virem para o Beleza Natural. E de participantes são mais de 75 mil. Pode passar, por favor. A gente tem 22 institutos, 14 quiosques, uma loja online, a gente está presente em outros pontos de venda. E assim, não queremos parar por aí, né? Acho que nós estamos fazendo agora, em 2018, 25 anos. E quando a gente olha assim, poxa, caramba, só teve coisa boa, só teve sucesso. Coisa nenhuma, gente. Quantos tombos, quantos recomeços, quantos problemas, quantos erros. Muitos. E eu acho que quando a gente olhou para isso tudo, né, e pensou, poxa, por que não sonhar mais alto? Por que não acreditar que uma empresa brasileira, focada em cabelo crespo e ondulado, que representa mais do que nunca, né, o que é o Brasil de verdade, por que a gente não pode pensar em se internacionalizar? Por que a gente não pode ser uma multinacional brasileira? E na primeira vez que a gente falou isso, assim, foi ridicularizado, né? As pessoas não imaginam. Quantas empresas são brasileiras que se internacionalizaram? Isso é na Vale do Rio Doce, né, querida? Acorda, isso é impossível para um pequeno empreendedor. Mas a gente acredita em coisas impossíveis, né? Se a gente não acreditasse, a gente não tinha nem começado. Então, a gente começou a acalentar esse sonho. Em 2005, eu fiz uma apresentação, e a capa da apresentação era a foto do Chrysler Building. Aquele prédio bonito, né? Todo símbolo de Nova York. Eu falei, um dia a gente vai estar aqui. Quem quer ir comigo? E aí várias pessoas do time falaram assim, eu vou, eu quero aprender inglês, eu vou. E outras pessoas só riram e acharam que era impossível. E
eu me emociono muito porque depois desses anos todos, né, agora, no ano passado a gente conseguiu assinar o nosso contrato de aluguel para a primeira unidade do Beleza Natural aqui nos Estados Unidos, no Harlem, e eu recebi o endereço de onde eu deveria ir para assinar o contrato, porque era o escritório do advogado do proprietário, e quando eu cheguei era no Chrysler Building. Eu falei, cara, assim, sabe, é energia, fé e muito trabalho, mas as coisas realmente podem virar realidade, né? Então, para mim, quando eu cheguei naquele prédio, eu comecei a desabar de tanto chorar, né? Porque, assim, era como se tivesse um sonho ali se tornando uma coisa concreta, né? Viável. Pode passar, por favor, Alex. A gente é muito sério com o que a gente faz, né, em termos de produtos, de serviços. Então, temos parcerias com algumas universidades no Brasil, a Universidade Federal de Brasília, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para conseguir trazer o que há de mais moderno em nanotecnologia, biotecnologia para os nossos produtos, sempre com foco em cabelo crespo e ondulado. A gente jamais testou em animais, a gente já faz isso antes de virar moda, enfim. Pode passar, Alex, por favor. Pode passar essa também, que eu acho que eu estou falando demais. Só um dos exemplos, né, essa linha foi baseada num estudo que a gente fez e ganhou um prêmio da Journal of Cosmetics and Science, porque a gente conseguiu criar uma maneira de analisar o fio de cabelo crespo e entender por que ele era diferente, porque o meu cabelo cacheado não é igual o da Maria, que não é igual ao da Joana. Existia já uma classificação mundial baseada em letras e números, 4A, 2B, 3C, mas só explicava como ele, a aparência, por que ele era visualmente diferente. Mas por que ele se tornava diferente? O que tinha diferente naquela estrutura bioquímica, física? Isso que a gente queria entender. E a gente foi buscar na literatura, não existia nenhuma explicação. A gente foi buscar, então, uma parceria com a universidade para realmente dissecar, entender o cabelo crespo e ondulado, entender as suas características e poder propor produtos mais adequados para essa fibra, né, para esse fio. A partir disso, a gente conseguiu, como eu falei, ganhar esse prêmio, e esse prêmio virou essa linha de produtos, cada uma voltada para cada tipo de cacho. Pode passar, por favor, Alex. Mais um pouquinho. Mais uma, por favor. Essa capa a gente fez em 2005. Era uma capa fake, claro, né? Um dia vai ser que foi uma brincadeira que a gente fez para uma apresentação para o time, contando o nosso sonho. Quando eu falei que a gente, né, queria um dia se internacionalizar, eu fiz aquela com a capa da Chrysler Building para o meu time de liderança, e para o time, né, da equipe inteira, a gente fez uma apresentação, e a página final da apresentação era essa daqui. Era o Brasil cheio de caixinhos, representando beleza natural, e um dia a gente chegando aqui. Infelizmente não dá para ler, gente, mas aqui a data que a gente colocou nessa capa fake, em 2005, foi 2017. E mais uma vez a gente nem lembrava, né? Mas quando a gente chegou aqui, em 2017 a gente assinou o contrato, a gente foi resgatar essa capa e a data era aquela. Assim, mais uma vez a gente vê o quanto que, né, quando a gente coloca a nossa energia, o nosso trabalho, a coisa de fato acontece. Pode passar, a gente já fez uma nova capa. Está prontinha para Business Week. Né? Essa, por enquanto, é só ficção. Mas por que não, né? Deu certo uma vez, quem sabe? Então, aqui a gente já está preparando a nossa revolução, né? Cacheada, se Deus quiser um dia. Por enquanto... Estou correndo, então. Pode passar. E eu atribuo tudo isso a essa palavra. Essa palavra significa uma coisa que, para mim, define tudo que a gente fez até hoje. Pode passar. Significa Deus dentro de ti. Não importa se você acredita em Deus ou não, você acredita numa energia, numa força, numa vontade de fazer as coisas acontecerem. E é isso que fez a gente chegar até aqui. Mas não foi um caminho fácil, não, gente. É assim, a gente já abriu a loja? Não. A gente está com o projeto atrasado em mais de um ano. Porque a gente teve um problema seríssimo com a questão de sermos uma empresa brasileira, uma empresa de salões de beleza, que não tinha nenhum conhecimento aqui, não tinha histórico de crédito, não tinha fornecedores, não tinha uma série de coisas. A gente teve que realmente voltar para 1993. Tudo aquilo que a gente tinha construído no Brasil, né? E lá, o Beleza Natural, graças a Deus, já tem uma história, já é conhecido, voltou para estaca zero. Eu me senti de novo em 93, onde eu tinha que mostrar, primeiro explicar o que a gente é. Explicar que a gente não é mais uma escova progressiva, que a gente não é mais uma modinha, uma Brazilian blowout da vida, que a gente é sério, que a gente não usa formol, que a gente não faz nenhuma maluquice. A gente quer chegar aqui de uma maneira correta, transparente. Só que
a gente era ninguém. A gente ainda é ninguém, né? A gente está começando ainda a nossa história aqui. E aí, para conseguir alugar um local, foi super difícil, porque os nossos institutos são muito grandes, né? Em média, eles têm 10 mil metros quadrados. Então, quando você pensa aqui, um salão de beleza, desculpa, 10 mil square feet, 1.000 metros quadrados, as pessoas achavam aquilo muito estranho. Mas salão de beleza desse tamanho, como? Não existe. Como é que vocês querem esse espaço, né? Então, me mostra o histórico de crédito aqui, a gente não tinha, porque a gente estava começando. Para vocês terem uma ideia, um dos lugares no Harlem que a gente procurou era onde tem, em cima, né, acho que no quinto andar, não me lembro direito, tem o escritório do Bill Clinton, e embaixo tinha uma área disponível para alugar. E eles falaram, não, salão de beleza a gente não quer, porque tem muito mau cheiro, tem fumaça, tem coisa... E a gente, assim, é super criterioso com limpeza, com cuidado. Isso é uma das coisas que eu acho que foram bacanas do MBA do McDonald's, né? Todo o nosso processo tem avaliação de qualidade, de limpeza, de atendimento, a gente tem todos os padrões muito bem definidos. Então, isso pra gente era, assim, absurdo de ouvir, mas a gente estava começando de novo. Mão de obra foi super difícil, está sendo super difícil, a gente está numa economia a todo vapor, tem emprego de sobra para os americanos, né? Então, é difícil você conseguir conquistar uma pessoa para uma empresa que não é conhecida, que está né, iniciando aqui no país, então a gente está também conquistando essa nova colaboradora, diferente do Brasil, que a gente ensina do zero. A gente é uma escola de formação no Brasil também para o cabelo crespo pendulado, aqui você não pode fazer isso. Você precisa ter uma licença de cosmetologia para depois começar a atuar enfim, em qualquer salão de beleza. Então a gente teve que achar a pessoa que tivesse o prazer de servir, o amor pelo outro, cuidado com o cliente, que também fosse residente próxima de onde a gente gostaria de abrir a nossa loja, que também fosse disponível para aprender, porque a gente tem um período, né, de ensino, porque como no Brasil a gente descobriu que aqui é a mesma coisa, não existe um conhecimento estruturado voltado para o cabelo crespo ondulado, a gente teve que começar a ensinar do zero, mais 500 horas extras de treinamento para cabeleireiras que já tinham tido 1000 na formação. Então a gente teve que, né, começar de novo do zero. E eu vou deixar para vocês perguntarem outras questões, mas o que eu posso assegurar para vocês é que o caminho está sendo extremamente difícil, muito mais do que a gente tinha imaginado. Mesmo a gente tendo feito 500 pesquisas, mesmo a gente tendo feito com ajuda, né, com estrutura, tem menos burocracia que o Brasil, com certeza. Tem uma série de outras coisas que são vantagens que a gente percebe, né, muito claramente. Mas não é fácil. Não é aquela coisa, tudo funciona, não é essa coisa cor-de-rosa. É muito trabalho, é muito esforço e é de fato começar do zero. A gente está terminando o treinamento do time, a gente vai abrir, se Deus quiser, agora em abril, nossa primeira unidade. A gente está com uma loja aberta no Harlem, mas é uma academia de treinamento, né? A gente não está cobrando pelos serviços, a gente está só fazendo o treinamento, a preparação desse time. E se Deus quiser, no mês que vem a gente vai estar com a nossa primeira unidade aberta. E aí, espero que eu possa voltar daqui um tempo contando uma história de sucesso. Por enquanto é uma semente, por enquanto é um sonho, por enquanto é só aquele desenho da capa de revista. Mas a gente acredita nisso com tanta força, com tanta alma, e eu acho que quando a gente acredita, a gente coloca muito trabalho e muita fé, não tem como dar certo. Não tem como não dar certo, né? Acho que já aconteceu, se Deus quiser. E, mais uma vez, obrigada por vocês terem ouvido e compartilhado essa história com a gente. Qual mensagem que você deixaria para o pequeno e médio empreendedor, ou até aquele pequeno que ainda não saiu talvez de casa, aquele que está emperrado, querendo dar o segundo passo, mas não tem estrutura, como você citou sua história, que eu achei maravilhoso, principalmente que hoje a maior parte das pessoas que estão aqui estão nessa situação. Então eu queria saber qual o conselho que você daria para essas pessoas que estão se sentindo talvez desmotivadas e sem saber o que fazer, porque eu acredito que independente de ser no Brasil ou nos Estados Unidos, a receita sempre é parecida e sempre tem problemas e dificuldades, independente da condição, como você mesmo falou, independente da estrutura que você tem no Brasil, você também está enfrentando dificuldade, você também está recomeçando aqui. Então, eu queria, para encerrar esse momento, essa mensagem. Tem uma frase que fala, agora eu não lembro exatamente quem foi o autor, mas é uma frase muito bacana, que fala, se você quer
ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai acompanhado. E eu acredito muito nisso. Sócio não é amigo, não é parente. Sócio é alguém que te complementa. Alguém que sabe alguma coisa que você não sabe. Eu acho que muitos empreendedores acabam encurtando sua trajetória porque acham que a amizade ou a confiança são suficientes para fazer um negócio de sucesso. Não é assim. A sociedade é um casamento onde o amor é pelo propósito, né? Mas não é um pelo outro. Então você tem que escolher muito bem com quem você vai empreender e de preferência com alguém que saiba algo que para você seja um complemento, né? E vocês juntos sejam mais fortes e consigam enxergar um no outro essa complementaridade. Porque aí vem o respeito, vem o cuidado. Começa do zero, pensando em como é que vai ser esse dia a dia. Isso também é uma coisa que eu percebo muito nos empreendedores, né? Você começa com alguém, vamos na empolgação, vamos fazer junto. E depois você trabalha 14 horas por dia e o outro vem às 4 da tarde e vai embora às 6. Como é que faz? Combina antes, sabe? Combina antes se você vai deixar ou não os filhos fazerem parte do negócio, a esposa fazer parte do negócio. Porque enquanto está todo mundo conversando e é só uma ideia, tudo pode ser discutido. Depois que a coisa já está no ar e acontecendo, é muito mais delicado você tocar esse tipo de ferida, né? Quanto vocês vão fazer de retirada? Como que isso vai ser feito? Porque o negócio, quando está começando, gente, é muito mais trabalho do que dinheiro. Então, assim, que compromisso é esse? Por quanto tempo, né? Acho que eu já conversei com muita gente que tinha o sonho de empreender e trabalhou 20 anos numa grande empresa, pegou todos os seus recursos acumulados e vou agora ser empreendedor porque eu não quero ter mais patrão, porque eu quero trabalhar na hora que eu quiser e eu quero fazer só o que eu amo. Não vá! Não é assim, não é essa coisa cor-de-rosa. É muito suor, é muito trabalho, você vai trabalhar mais do que você trabalhava quando era empregado de alguém. Agora tem uma vantagem, você vai trabalhar porque você ama, acredita, se empolga com a ideia de levantar da cama e fazer alguma coisa que vai transformar, se não o mundo, mas pelo menos a vida daquelas pessoas que estão com você. Então esse é o grande motor do empreendedor. É a transformação, é a conquista, é fazer as coisas virarem uma realidade. E é claro, quando você faz isso com empenho, com trabalho, com esforço e com seriedade, o dinheiro vem como consequência. Eu acho que isso, e claro, muita paixão, gente. Muita, porque esse é o motor para a gente conseguir fazer qualquer coisa, sair do papel e virar uma grande empresa. Yeah, good afternoon. My name is Christopher Dalton. I'm with the U.S. Small Business Administration. We're an agency of the U.S. federal government. I work in downtown Manhattan at 26 Federal Plaza. I've been with SBA a pretty long time, but mostly government employees usually stay a long time. We don't move around like the bankers do. So, I'm going to give you a little overview of our lending programs. So if you're looking to start a business or you're already in business, we can help you with the financing part, but we don't lend the money directly. Okay, we have a loan guarantee program. So how that works is you have to find a bank that partners with the SBA. They're called an SBA participating lender. And if you're a new business, as you know, like a new business, it's very hard to get financing because you have no track record. Okay, so we always say you have to really prepare yourself, especially if you're a startup, because the banks are not going to want to lend money to you unless you have usually at least 2 years of operations. So what SBA has is we call resource partners, such as the Small Business Development Centers, or SCORE, which is the Service Corps Retired Executives, even though a lot of the executives are actually not retired. So a lot of times I'll get a phone call or an email from somebody that wants to start a business, and the first thing is they want to get a loan without any planning. So we always recommend for them to see one of our 2 resource partners to get prepared to go to the bank, to get a business plan developed, and they can answer all of the small business questions on how to start a business and how to prepare, for the bank, get the loan application together, and so forth. Now, so we have a loan guarantee program, which means that we'll cover the risk to the bank. So when you go now, a lot of the banks, most of the banks in New York are SBA participating lenders. The real large banks like Chase, Citibank, Bank of America, they're called preferred lenders, which means they can give you a very quick turnaround time on the loan application.
they can make a credit decision on their own. So you think, oh, you know, a government agency, it's going to take forever to get the loan approved. Actually, it does not. I think that most time it takes is you getting the information that the bank is requesting. Then they receive your information like tax returns, what you're going to use the loan for, your personal financial statements, and then they'll do an analysis and decide whether they want to make the loan to you. How the guarantee comes into place is that, as I said, we cover the risk to the bank. So if the loan defaults, God forbid, we will pay the bank a certain percentage of the loan balance, usually up to 85% of the loan. So, so especially if you're a new business or a business that the bank doesn't want to lend to, you know, like say if you're starting a restaurant or something very risky, lenders don't want to touch, you know, certain businesses. It's just they figure the loan is going to have a high rate of default. Or it could be just something that goes against the bank's lending policy, so they look for the SBA to guarantee the loan. Now, you have to show repayment ability on the loan. You know, the bank just can't make any loan. If the bank can make the loan on their own, then that's what they're supposed to do. They're not going to look for the guarantee. It's only when they can't make the loan to you, then they can look to us. Okay. Now, the loan amounts go up to $5 million. Okay, there's no minimum amount. I've seen loans as low as $2,500, $5,000. The interest rates are competitive. As far as the loan terms, one advantage of using SBA is our loan terms are longer than a traditional bank loan. So for instance, like a working capital loan go up to 10 years. Equipment could go up to 15 years. The useful life of the asset, if you're looking to purchase a building for the use of the business, up to 25 years. Okay, and so again, you're going to work directly through the bank. You're going to apply as you would like a normal small business loan, and then the lender's going to make a decision whether they want to do the loan on their own, not do it at all, because it's just something that shows that you can't repay the loan back, or do it with the SBA guarantee. Now, we can guarantee a loan to most businesses except, like, say, a not-for-profit, something where you're just investing, like a passive nature. You have to be an actual operating business. You just can't buy a building and rent it out, or you just want to buy something for speculation. That would not be eligible. Or if you defaulted on any previous government financing and so forth. But most businesses are eligible. You know, since we're called the Small Business Administration, you have to be considered a small business. So that would generally mean your net worth can't be over $15 million, and your net income can't exceed $5 million. That's a pretty high bar. Okay. So as I said, like when you need, if you want a small business loan, like you should check with one of our resource partners. Now, I work downtown at 26 Federal Plaza. We actually have counselors down there, the SCORE representatives. So what I would suggest the first thing you do is you can come down to our office. We're in downtown Manhattan on the 31st floor. You don't need an appointment. You can just fill out a request for counseling form and just meet one of these counselors, and they'll get you started. Okay, and as I said, our website is www.sba.gov, which has all the information you need about all the services that we provide to the small business owner. Okay, so that's pretty much all I have to say. I'll be around for questions afterwards. Thank you. So you apply for the loan directly to you, or you go to a financial or a bank institution and they connect with you? How does it work? You go to the bank. You generally wouldn't deal with me. I deal more with the lenders. I mean, I'll deal with small businesses, on occasion, but generally it would be, like I said, like the best thing to do is go to one of the resource partners, either Small Business Development Centers or SCORE, and they can actually help you prepare the application for the bank. And they also can prepare the business plan. The business plan is very important because that's basically your selling documents, like you say, about what you're going to do, your competitive market, your resume, your financial statements. That has to be all incorporated. That's going to be when you go to the bank. You got to show that to the loan officer, especially if you're a startup business. What kind of documents I need for proof something? What kind of documents? Oh, sure. Usually up to 3 years of tax returns, your business tax returns. Now, if you're a 20% or more owner of the business, you would have to personally guarantee the loan, which means that you're liable if the loan goes into default. So you need to, of course, have a personal financial statement, what you're going to use the loan for.
So if you're going to, like, say you're going to purchase another business, you have to have the contract of sale. And if you're going to purchase equipment, what are you going to, invoice, like estimates, so forth. And anything else that the bank would need. The bank has a lot of autonomy in what they request from you. As I said, like, a lot of the larger lenders are preferred lenders, so you're going to be basically just dealing with them. And then they'll go to us if they need to have any, questions, they'll come to SBA. Some lenders have to have SBA approve the loan, but say the larger lenders usually can just do it on their own. Question. Also, do you have a list of the lenders on your website? Well, we have actually. You can email me, and I can send you out the active lenders that are doing loans in New York. The number of loans and dollar amounts. So you can see already in real time who's active in the New York area. They're doing loans. So just shoot me an email. Sure. For Brazilian companies that are coming to the United States, they don't have a guarantee to provide to the bank. So how it works? Okay, that's a good question. Now, if you're a U.S. citizen or resident alien, usually you would have no issues. But like a foreign ownership, now the operations have to be in the U.S. We can't lend to an overseas. Collateral has to be in the U.S. Now, there are certain conditions in that case. We would have to request a guarantee of the non-owner manager in the U.S. They'd have to be in business for at least 1 year with full collateral. And when I say full collateral, it has to pay off the loan in full at any time. So liquidation value, because usually collateral can like dissipate or go down in value. So they just have to make sure that the collateral is well secured. So that's, otherwise, generally to avoid those conditions, it has to be at least 51% owned by a lawful permanent resident or citizen. And a question, can the collateral be a piece of property, or does it have to be cash, or? Usually we like to, usually like what it is, the bank will take a lien on equipment, mortgage on the real estate. It could be personal or the commercial. Cash would be allowed. I mean, we don't see it very often, but cash would be allowed as collateral as well. Usually, like I said, like if you're starting the business, we want to see the skin in the game. Like you're investing a bit of your own money. Usually, we like to see about 25% coming from the applicant. The capital investment. We don't want to provide 100% financing, of course, and that you have management experience. Again, the collateral is important on a new business, of course, but collateral isn't like the sole determination. We want to see that you could repay the loan back. Collateral really is a secondary factor. Like any bank, Right, exactly. Thank you. Oh, sure, thank you. Thanks. Só obrigado, Roberto, muito obrigado pelo convite. Ricardo Rosa, parabéns pela iniciativa, muito bacana isso. Acho que foi uma das coisas que eu comentei com você quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi a falta de ver eventos que trazem mais empresários aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado. Então, a Caixa, como você diz, dispensa habilitação. Quem conhece muito bem, vai ao Brasil, gosta de futebol. A Caixa está presente em todas, praticamente hoje, os principais times do Brasil, que é de Minas Gerais, acho que são os 3 times de lá, a Caixa patrocina. Mas aqui nos Estados Unidos a gente teve uma estratégia mais low profile, né? A gente não faz divulgação. A gente resolveu, a Caixa abriu o escritório aqui, ela tem uma utilidade muito mais específica de necessidade de capital da empresa. A gente faz algumas emissões aqui nos Estados Unidos, a gente pega funding para algumas operações comerciais que a gente tem no Brasil em dólar, mas assim, a gente percebeu que as pessoas ligam para saber um pouco da Caixa, né? E a partir disso a gente começou a ser um pouco mais flexível com o que a gente faz aqui, né? Então, assim, a gente começou uma parceria muito bacana com o consulado, que é ajudar a fazer o saque, a solicitação de saque de fundo de garantia, né? Sem precisar ir para o Brasil. Essa é uma iniciativa que a gente fez junto ao consulado. Tudo é feito online, a gente manda com um sistema de segurança e a Caixa analisa e deposita esse dinheiro no Brasil. Outra coisa que a gente viu, assim, muita necessidade, é que quando o brasileiro vem para o exterior, ele acha assim, o sentimento é de que ele não pode voltar para o Brasil se pelo menos não tiver uma residência, né? Muita gente diz isso, né? Voltar para o Brasil não se não tiver uma casa. Então a gente começou também a dar assistência para as pessoas que querem fazer um financiamento no Brasil, para comprar uma casa lá. Não é aqui, a gente não tem ainda uma unidade, uma agência,
mas esse é o plano futuro. Acho que eu comentei com você, a Caixa deu uma abertura para a gente estudar um modelo de negócios aqui nos Estados Unidos. É claro, a gente fez algumas apresentações lá na matriz. Esse modelo que tem no Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, que são muito voltados para o mercado de capitais, né? A gente sabe disso, para as grandes corporações. A Caixa achou que era muito ousado, porque não é esse o papel que a gente tem no Brasil. A Caixa, claro, atende as grandes corporações, mas não foi a finalidade de fim, né? A gente começou a atender as pequenas empresas, elas cresceram, foram crescendo, e aí aos poucos a Caixa não tinha produto para grandes empresas. Essas empresas saíam da Caixa para ir para um banco maior, então a gente percebeu esse movimento, né? A empresa fica 5, 10 anos com a gente, depois sai para um banco maior. Então ela começou a fazer alguns produtos para grandes empresas. Hoje a gente já está com 2% do mercado, né? A Caixa não tinha nada. Se você mencionar 5, 6 anos atrás, a Caixa não existia nesse segmento, pessoa jurídica, ela começou muito pequena e hoje ela já abrange 12% do mercado, né? Então, esse ano agora, tem 2 anos que a Caixa é o banco que mais empresta no Brasil. Passou o Banco do Brasil, passou o Itaú, passou todo mundo, porque é um banco que viu essa necessidade dos brasileiros, as empresas precisarem de dinheiro para capitalizar suas empresas. Então, assim, hoje, aqui na nossa estrutura, deixando muito claro, embora esteja aí fontes de financiamento, né, é um pouco ousado, esse é o plano, no futuro de ser uma fonte de financiamento, sim. Mas hoje nós não temos como fazer isso, no modelo que a gente tem hoje, que é de escritório de habilitação. Então, assim, eu acho que o propósito, eu até comentei com o Ricardo, é ouvir de vocês, eu conversei com o Michel a mesma coisa, né, parece que as filiais que vêm aqui do Brasil para cá, é claro, é muito mais vantajosa. Se ela tem ativos no Brasil e tem histórico, seja com outros bancos ou na Caixa, é muito mais fácil emprestar para uma empresa que esteja aqui e tenha filial no Brasil, porque é fácil, é uma operação de garantia, né? A matriz lá, ela dá uma garantia, a gente empresta aqui no exterior. Fantástico, isso é muito fácil. Agora, para quem só tem empresa aqui, aí esse é um modelo que a gente ainda desconhece. Claro, dá para fazer um modelo de risco, dá para começar pequeno, dá para começar uma abertura de conta, você mantém o relacionamento, aí a gente consegue, eu acho que a gente dá para construir isso no futuro. Então, assim, para mim, como representante da Caixa, é importante eu saber dessa necessidade, né? Eu comentei isso com o Michel, você é assistido por bancos locais, né? Os bancos onde você tem sua agência, você tem sua empresa, os bancos ali, o Chase, o Citibank, eles se dão crédito para você? Se não dão, a Caixa precisa ouvir isso. Porque isso, assim, o histórico da Caixa sempre foi muito próximo com o cidadão, né? O programa Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família. Então, se eu levo um discurso de começar uma agência aqui para atender essas pequenas empresas, fica muito mais fácil de convencer a empresa da importância de ter uma unidade aqui. Assim, hoje é mais para deixar isso em aberto, vou deixar o meu cartão, vou deixar algumas informações aqui, por favor, entre em contato comigo, mostrem as suas necessidades. Acho que aí, a partir daí, eu consigo convencer a empresa da importância de ter uma unidade aqui. Muito obrigado. Eu vou só chamar então a Cristine Matos, da DIG New York, para fazer é uma das entidades que está nos apoiando hoje aqui. Como vocês sabem, nós estamos sendo apoiados aqui pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, pela IEC Partners, pela Brazilian Business USA e a DIG New York, que são as entidades parceiras desse evento realizado hoje durante toda a manhã. Então, Cristine, por favor. Para quem me conhece, eu me chamo Cristine, eu cuido da DIG New York e fico muito contente em fazer parte e apoiar esse projeto com o consulado, em parceria com a BBU e com a Câmara de Comércio também. Obrigada Bianca, obrigada todo mundo. Queria só comentar um pouquinho, não vou me estender muito, queria só comentar um pouquinho sobre a DIG New York. A gente tem o propósito de inspirar pessoas que estão visitando Nova York e brasileiros que moram aqui também a conhecer uma Nova York fora do eixo turístico, fora da rota
da rota turística, fora do eixo tradicional. E nós criamos experiências para brasileiros em Nova York. Também trabalhamos com relocation, assessoria de compras, experiências exclusivas. Queria comentar com vocês sobre um evento que está acontecendo do dia 13 ao dia 17 de abril, que é o Bridal Fashion Experience, que é voltada para o universo bridal, é voltada para o universo de casamento, mas é um segmento da Fashion Week que é uma das principais semanas de moda do mundo. Queria convidar vocês para conhecerem um pouco mais desse projeto, depois com mais detalhes. Vocês podem entrar no nosso site, depois se quiserem conversar comigo, o nosso cartão também está ali. Mas queria agradecer muito a presença de todo mundo, principalmente aos participantes. Foi inspirador ouvir a Leila e o Rodolfo também. Eu acredito que a proposta do evento carrega muito dessa troca e passar para frente informação, valores, as dificuldades que eles tiveram. Eu acho que é isso que move o mercado e movimenta a gente de uma forma muito positiva, né? Eu moro aqui tem pouco mais de 6 anos e a Dig New York está no mercado desde 2015, então é uma empresa relativamente bem nova. Então, ouvir ter esse tipo de networking é muito bacana para mim, acrescenta muito, é muito inspirador. Então, muito obrigada, Rodolfo e Leila. E ainda mais nos tempos de crise, né? Eu acho que a gente sempre precisa encontrar a saída e o melhor que a gente tem a fazer é caminharmos juntos, sem medo de criar concorrentes, sem medo de fazer parceria, fazer um bom networking. Então, acho super importante esse evento. Então, a ideia é que todo mundo tenha uma nova visão de crescimento e que o empreendedor brasileiro e toda a economia criativa se movimente junto, né? É muito legal ver que o evento gerou muita demanda, né? Muito interesse. Foram mais de 100 inscrições. A gente está oferecendo esse material gratuito aqui, que é a cartilha, para tirar várias dúvidas, né? E que mais? Eu acho que é isso, só queria agradecer. Eu acho que o aprendizado e as experiências compartilhadas fazem hoje que a gente viu aqui fazem sentido para vários tipos de negócio. A pessoa que está começando, a pessoa que já tem uma empresa e quer dar uma renovada, né? E se você está precisando de um sinal, se você ainda não começou, se você está tirando o seu projeto do papel ainda, acho que quem sabe hoje e essa manhã pode ter sido um empurrãozinho para tirar o projeto da gaveta, para tirar o projeto novo da prateleira e começar. Tá, obrigada. Obrigado, Cristine. Vou chamar a Verena, então, Cordeiro, da BBU, Brazilian Business USA, também tem alguns anúncios, é uma entidade importantíssima, parceira nossa aqui do consulado, na área do empreendedorismo, e o Ricardo Rosa e a Verena são um dos maiores apoiadores desse projeto nosso aqui. Obrigado. Bom dia novamente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que ter um auditório hoje lotado com os empreendedores mostra a necessidade desse tipo de evento, a necessidade que a nossa comunidade tem de se envolver e se engajar para promover mais eventos e causas como essa, para o desenvolvimento do brasileiro empreendedor aqui. Eu queria falar um pouquinho só da nossa plataforma. Eu queria convidar todos vocês para acessarem o BrazilianBusinessUSA.com, que é a nossa plataforma online. Nós temos o objetivo de desenvolver e promover o empreendedorismo brasileiro aqui nos Estados Unidos. Nós temos essa plataforma digital, temos uma plataforma de eventos. Queria dizer que a nossa plataforma e a nossa organização, ela está aberta para a participação de vocês. A gente quer a contribuição, porque a gente sente que existe uma evolução constante no formato em que a gente está desenvolvendo a Brazilian Business USA, e isso só será possível se houver um engajamento dos empreendedores locais, contribuindo com dicas, com necessidades, contando as suas histórias,
para que outros casos se tornem sucesso, como é o caso do Rodolfo, da Leila, enfim, para que haja um crescimento, um fortalecimento da comunidade. E a gente fica muito feliz com tudo isso que está acontecendo, porque a gente esteve aqui no consulado em 2014, a gente teve uma reunião para trazer essa ideia, para falar da nossa necessidade, para falar que hoje a gente tem 1.600.000 brasileiros aqui nos Estados Unidos e que estamos espalhados pelo país. E a ideia principal do Brazilian Business USA é não ser uma comunidade de Nova York, da Flórida, da Califórnia, como existe espalhado pelo país. Nós somos um projeto que a gente abraça todos os brasileiros. Independente se você está em São Francisco, na Califórnia, a gente quer conhecer quem está em São Francisco, quem está em São Francisco está fazendo. Na Flórida, a gente vê quais as diferenças de lugares, a gente abrir para discussão, não só para a gente apresentar cases de sucesso, para a gente descobrir onde a gente está e o que é que nos empata de crescer. Então, eu acho que esse evento é uma possibilidade da gente mostrar a nossa união do projeto com a DIGA, com o consulado, com a PEX, com a Câmara do Comércio, e mostrar que hoje a gente pode dizer que a comunidade brasileira está unida, que o Brazilian Business, que o consulado e que o governo não está mais pensando em instituições separadas. Hoje, o propósito desse evento é para apresentar que estamos juntos nesse projeto. E, juntamente com isso, eu queria apresentar o nosso Summit, que vai ser o maior Summit de empreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos. A gente está trazendo 16 palestrantes, 16 nomes, 20 horas de conteúdo, pessoas com especializações, o dono da Spoleto, a Romero Brito, que é um brasileiro que fez sucesso nos Estados Unidos. A gente vai falar de marketing, de conteúdo, de posicionamento. Então, o convite que a gente faz para a presença de vocês aqui é muito importante. E como a gente vê a comunidade judaica, a comunidade chinesa, a gente não quer ser conhecido somente como o Brasil do Brazilian Business USA. A gente quer promover o evento para sermos conhecidos como empreendedores, como um país que está se renovando, não só na política, como o exemplo de união que a gente fez aqui hoje, por vocês estarem presentes num dia que a gente sabe que não foi tão fácil para todo mundo. Então, a gente queria convidar vocês para esse evento. A gente vai estar lançando dia 21 nas nossas plataformas digitais. No próximo slide tem a nossa plataforma, a seguinte, é mais uma. A gente tem Facebook, Instagram, tem o nosso portal, que é o maior portal de notícias para o empreendedor brasileiro nos Estados Unidos. A gente tem mais de 100.000 visualizações mensais. Então, o que a gente precisa hoje é nos unir e do apoio de vocês. E obrigada a todos pela presença.